Olá pessoal, salve salve! Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que está gerando muita discussão no mundo da cidadania italiana, que é a provável não aceitação da Corte Constitucional ao julgar o recurso de Turim. Antes de começar este vídeo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito neste canal para que se inscreva, ative o sino das notificações, compartilhe e, caso queira, também comente. Bom, pessoal, nós estamos tratando do julgamento que vai ocorrer futuramente a respeito da questão levantada por Turim de inconstitucionalidade já da lei de conversão do decreto Tajani, que é a lei número 74 de 2025. Para recapitular, nós temos que lembrar o que ocorreu, que é justamente a introdução do decreto-lei, decreto número 36 de 2025, o chamado decreto Tajani, que modificou a lei de cidadania italiana, lei 91 de 1992, ao introduzir um critério para limitação de gerações, justamente o artigo 3 bis, que diz que não é para se considerar automaticamente cidadão italiano, mesmo antes da introdução deste artigo, quem nasceu no exterior e não se encontra em uma das seguintes hipóteses. Aí tem as hipóteses que é, por exemplo, o filho é filho ou neto de cidadão exclusivamente italiano, ou aquele que não é filho de cidadão, aquele que é filho de um cidadão que tenha residido pelo menos 2 anos continuados na Itália, assim por diante. Então nós temos a introdução desta nova norma que teve o efeito prático de limitar em 2 gerações, somente para filhos e netos, a transmissão da nacionalidade italiana. E todos aqueles que não são nem de primeira e segunda geração, ou seja, os bisnetos, trinetos, tataranetos, ficariam de fora. Bom, nós vimos no julgamento de Bolonha, né, a questão levantada pelo juiz de Bolonha, lembrando que são as questões de inconstitucionalidade de uma norma jurídica, seja ela uma lei ou alguma norma que tenha força de lei, deve ser feito pelo juiz apenas, ou de ofício, como foi no caso de Bolonha, ou a pedido das partes, como foi no caso de Turim. No caso de Turim, então foi feita o questionamento à Corte Constitucional por parte das partes requerentes através dos advogados. Então foi levantada a questão de inconstitucionalidade para análise da Corte Constitucional. Então, o que está se colocando em discussão agora? O fato de ter decorrido o prazo para apresentação, então foi feita a publicação da Ordinanza di Remissione de Turim, ou seja, o recurso de Turim foi publicado na Gazeta Ufficiale, e assim começa o percurso regular desta análise deste recurso, que é justamente o seguinte: existe um prazo para apresentação de memoriais escritos pelas partes recorrentes e também pela parte envolvida, contra o qual, né, o processo foi lá de origem, no primeiro grau, foi apresentado, que é justamente o Ministério do Interior. Então, o Ministério do Interior, defendido e representado pela Advocacia do Estado, pela Avvocatura dello Stato, também apresentou memoriais. O que ocorre? Parece que nesses memoriais existe uma questão levantada em sede de preliminar de mérito, ou seja, vai ser uma análise feita antes do julgamento de mérito, pela Avvocatura dello Stato, de uma questão muito singela. O recurso, na verdade, refere-se a um processo que está em curso em Turim, perante o Tribunal de Turim, de cidadãos venezuelanos. Como vocês já sabem, a gente discutiu aqui no canal exaustivamente. O que ocorre? A Avvocatura dello Stato teria, porque a gente também não conhece integralmente o teor desses memoriais, né, da Avvocatura dello Stato, teria levantado em sede preliminar uma tese de que, pelo fato do processo este processo em questão, ter sido ajuizado, ter sido protocolado exatamente no dia 28 de março de 2025,
a questão ficaria, a análise da questão por parte da Corte Constitucional ficaria prejudicada, a análise de mérito ficaria prejudicada porque o processo foi protocolado dia 28 de março e a lei valeria apenas a partir do dia 29 de março de 2025, porque ela foi publicada no dia 28 e ela então teria validade apenas no dia 29. Ora, muito conveniente, não é, por parte da Avocatura dello Stato levantar essa questão. Só para a gente entender melhor, nós temos questões que são preliminares ao exame de mérito, que no direito a gente analisa antes de entrar nas questões de mérito e mata o processo antes mesmo de entrar na análise de mérito, ou seja, a corte proferiria então uma decisão que seria pela não admissibilidade do recurso de Turim e não, portanto, não entraria nas questões de mérito pelo fato de que a lei impugnada, que é a lei 74 de 2025, ainda não ser aplicável ao caso concreto. Só para a gente ter em mente que questões preliminares são normais no direito, levantamento de questões preliminares, para que não se chegue ao exame de mérito. Nesse caso, né, a Avocatura dello Stato, ela está atuando, obviamente, a favor do Estado italiano e são contrários à declaração de inconstitucionalidade da Lei 74 de 2025 e está exercendo lá o seu papel de defender a lei e, portanto, o governo. Mas a gente tem que lembrar também que para chegar a uma decisão que nos interessa, obviamente, nós temos que superar as questões preliminares que são levantadas no processo. Neste caso, em concreto, nós temos uma questão que é essa não aplicabilidade da lei 7425 ao caso concreto. Mas nós temos um pequeno detalhe, que pode mudar tudo, que é o seguinte, uma questão que a gente tem que analisar à luz do direito material aplicável ao caso concreto. Bom, se a gente for pensar em questão de direito material, e aí no direito a gente tem que pensar sempre na existência do direito material e do direito processual. Vamos deixar de lado um pouco a questão do direito processual. Em termos de direito material, obviamente a gente tem que ter em mente o seguinte: o direito material vigente até a publicação do decreto-lei, não é, que produz efeitos imediatos, era então a lei 91/92, antes das modificações trazidas pelo decreto-lei. Quando o decreto-lei chega ao mundo jurídico e tem efeitos imediatos após a sua publicação, ele então começa a produzir os seus efeitos jurídicos. Só que ele traz uma questão que é muito importante, que diz, mesmo antes da entrada em vigor desta lei. Então, o fato de ter sido pego um processo exatamente do dia 28 de março de 2025 é um fato bastante importante neste caso. Por quê? Porque nós temos uma espécie de vácuo, ou uma espécie de limbo jurídico em que nós tínhamos a previsão legal da Lei 91/92 até às 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025, assim diz o decreto, e a partir do dia 28 de março é para não se considerar automaticamente italiano os nascidos no exterior que não se encaixavam dentro daquelas hipóteses que a gente já comentou. Então, na verdade, o limbo jurídico, o vácuo jurídico, é justamente o dia 28 de março de 2025, porque no dia 28 de março de 2025, qual o direito material a ser aplicado? O da Lei 91/92, antes das modificações introduzidas pela lei de conversão, pelo decreto-lei, né? Que estava vigendo à época, né? Porque a lei de conversão é do dia 23 de maio de 2025. Então, valeria em tese, o decreto-lei número 36 na sua redação original, antes mesmo das emendas, porque nós vimos aqui toda a tramitação dele, né? Acompanhamos aqui no canal.
a tramitação. Então, a partir do dia 28 de março, o parlamento teve 60 dias para poder converter em lei o decreto. Ora, qual é o direito material aplicável à matéria? Ninguém sabe dizer, é a pergunta de $1 milhão. Quem vai decidir qual é o direito aplicável, se superada a preliminar de mérito, é a própria Corte Constitucional, porque não há o direito material a ser aplicável. O que há, na verdade, é o que eles chamam de preclusão ex tunc, ou revogação, ou perda generalizada, como queiram, da cidadania italiana, porque quando o decreto-lei que entrou em vigor no dia seguinte ao protocolo deste processo, então entrou em vigência, em vigor, no dia 29 de março de 2025, mas ele diz lá no texto dele que não é para se considerar jamais ter adquirido a nacionalidade italiana aqueles que nasceram no exterior e que não entram no rol das exceções que eles mesmos apresentam no decreto-lei. Então, o direito aplicável, embora não seja ainda o do decreto-lei, porque ele foi publicado no dia seguinte ao protocolo deste processo em questão, mas se a gente for analisar, o direito material aplicável é sim o do decreto-lei, porque ele vem e traz uma inovação dizendo que não é para se considerar automaticamente cidadão italiano, mesmo antes da entrada em vigor desta lei. E aí nós temos um imbróglio, para usar um termo italiano, um imbróglio jurídico. O imbróglio jurídico é justamente esse. Quer dizer, você apresenta um decreto no dia seguinte e o que acontece então com os processos protocolados no dia 28 de março, exatamente no dia em que ele foi publicado, mas com vigência a partir do dia seguinte à data da publicação, porque assim está lá nas pré-leis, que seria a Lei de Introdução ao Direito Italiano, analogamente à nossa Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, nós temos este outro imbróglio a ser destrinchado pela Corte Constitucional, porque aí a Corte Constitucional vai ter que, talvez, se pronunciar, superada este exame preliminar, vai ter que se pronunciar sobre qual é o direito material aplicável exatamente no dia 28 de março de 2025. Porque a previsão legal é de que não deve ser considerado cidadão italiano, mesmo todas essas pessoas, esse contingente nascido no exterior, que não seja nem filho nem neto de cidadão exclusivamente italiano, ou que tenha residido por 2 anos continuados na Itália, assim por diante, de todo esse contingente. Então, mesmo antes da publicação deste artigo, mesmo antes da entrada em vigor do presente artigo. Então, se ela retroage, aí que está a grande chave da questão, que é o elemento retroativo. Então, a questão que se coloca é justamente essa retroação. Então, não teria um caso mais emblemático do que pegar um caso efetivamente protocolado no dia 28. Porque não se pode aplicar a Lei 91/92, porque já havia uma nova norma que retroage no tempo para atingir, inclusive, o próprio dia 28 de março de 2025. Então, é um problema que deve ser encarado e resolvido pela Corte Constitucional, neste caso. Ok? E mais, nós temos outros recursos que devem subir à Corte Constitucional em breve, e que também serão analisados. Aí já de casos protocolados posteriormente à introdução desta norma. Então nós temos que ficar bastante atentos a este resultado. É possível que a Corte não se pronuncie, assim como fez no caso de Bolonha, ou seja, declarar que as questões são inadmissíveis, ou seja, ela sequer vai discutir isto, porque não superaram os filtros, os chamados filtros que a gente chama no direito, para a análise destes recursos. No caso da Itália, a gente tem o nosso caso brasileiro,
os filtros para o recurso extraordinário, mas no caso italiano nós temos 2 filtros, né, que a não manifesta, a questão não manifesta, a questão não deve ser manifestamente infundada, e também a questão da relevância. Então a corte, neste caso, ela ficou, na verdade, encurralada, porque ela só tem 2 tipos de julgamento a proferir. Na verdade, 3. Por quê? Ela pode declarar a questão inadmissível e não julgar, a não entrar na questão de mérito, mas ela só tem mais 2 alternativas. Ou ela declara que o direito material a ser aplicado ao caso concreto é o da Lei 91/92 e, portanto, assim ela está dizendo que o decreto Tajani, na época que era o vigente, não pode retroagir, e aí nós já estamos com um julgamento dizendo que não há retroação, a retroação é inconstitucional. Então o elemento retroativo, que é o cerne do pedido de Turim, da ordinança de Turim, que é justamente com relação à retroação. Então, se a corte diz que a lei aplicável ao caso concreto, neste caso, é o da Lei 91/92, mesmo no dia 28 de março de 2025, então nós temos que o decreto Tajani não pode retroagir, ok? Porque se ele está dizendo lá, mesmo antes da entrada em vigor do presente artigo, então, se no dia 28, que é antes da entrada em vigor do presente artigo, a lei aplicável é a 91/92 e, portanto, essas pessoas, os requerentes que são bisnetos, trinetos, tataranetos, ou seja, acima da 2ª geração, se eles têm direito a ter a nacionalidade italiana reconhecida, então o decreto Tajani não retroage, não retroagiu. Então esse seria o melhor cenário. O segundo cenário seria admitir que o decreto Tajani é aplicável à questão, ao caso concreto, e então, portanto, ele pode retroagir, que seria o pior cenário, seria aquele cenário que a gente não quer, que é justamente ele produzir efeitos mesmo antes da entrada em vigor, ou seja, que ele vai retroagir no tempo. Então, essas são as questões que estão colocadas em discussão, que estão sendo bastante discutidas e debatidas neste momento, por conta dessa possível alegação em preliminar da não aplicabilidade do decreto Tajani, mas é um imbróglio ao qual a corte vai se debruçar para proferir este julgamento que a gente vai ter em breve. Este é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, curtido. Se curtiram, curtam, compartilhem, ativem o sino das notificações e se inscrevam neste canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.